Venho hoje aqui como líder do governo e como presidente do maior partido do Brasil, o PMDB. Comentar e marcar a nossa posição diante dos últimos fatos que ocorreram a partir da quarta-feira à noite. É bom lembrar que quarta-feira à noite, senador Medeiros, surgiu uma versão no país todo, né, de questões, de denúncias, de gravações, e de que, textualmente, a mais bombástica delas era do envolvimento do presidente da República na tentativa de calar ou de comprar o silêncio de um deputado federal, ou ex-deputado federal. E isso assanhou o Brasil, claro. Ainda mais com a carga de informação, né, e de esforço, né, de alguns veículos de comunicação que fizeram questão de publicizar não a verdade, mas a versão corrente. Naquela noite mesmo, eu, por redes sociais, marquei a minha posição e a posição do partido. Eu defendi que as gravações e as delações fossem tornadas públicas imediatamente. Defendi investigações, mas defendi também que nós estávamos e continuamos estando num processo de transformação do país e, por isso mesmo, o Brasil não podia parar. Os dias aconteceram, as delações foram tornadas públicas, delações contra muitas pessoas, dezenas de pessoas, explicitamente colocadas. A gravação veio à tona e, por incrível que pareça, na gravação não havia o enfoque que foi dado pelo jornalista no que tangia ao presidente da República, Michel Temer. Mais do que isso, a gente soube depois, né, através de veículos como a Folha de São Paulo e o jornal O Estado de São Paulo, que a gravação era eivada de edições. Não só edições de fala, mas como edições de áudio. Bom, qual é a nossa posição quanto a isso? Para que fique claro. Primeiro, somos defensores e favoráveis a todo tipo de investigação necessária, a começar da perícia da fita, que já foi deferida pelo ministro Fachin, até o processo investigativo como um todo, dando direito de defesa a todos os citados e, em tese, envolvidos. E aqui não quero prejugar ninguém, nem os meus adversários políticos ou partidários, nem os meus aliados partidários. Qualquer um que foi citado deve ser investigado. É assim que manda a vida pública. Quem está na vida pública tem que se sujeitar a prestar informações, a ser investigado, até a ser caluniado e até a sofrer injustiças, senador Medeiros. Porque faz parte do embate. O que é que nós vimos nesse final de semana? O presidente Michel Temer respondendo com firmeza a questão que foi colocada. Vimos as mais diversas matizes oposicionistas colocando o carro na frente dos bois,
discutindo vacância da presidência da República, discutindo mudança constitucional, em cima de algo que não sofreu ainda nenhum fato investigativo. Nenhum. Nem a perícia foi feita. Nem a Polícia Federal, que deveria ter se manifestado antes, senador Randolph, do processo ser instaurado, nem a Polícia Federal se manifestou. Nós tivemos uma ação de sopetão, uma ação emergencial. É um dado que nós temos que tratar. E aí, eu acho muito curioso que algumas pessoas no Congresso e na vida política queiram usar uma investigação que está se iniciando para barrar os avanços que o país está colhendo. Porque, me desculpem, depois de 3 anos de governo do PT, o Brasil começou a crescer, a inflação começou a cair, o risco Brasil caiu, nós estamos ajustando legislações e modernizando o país. Vossa Excelência me concede uma parte? Já, já. Nós estamos modernizando o país e as reformas, elas têm que continuar a ser discutidas, porque são essas reformas que vão melhorar a vida dos brasileiros. E já estão tendo esse condão. Porque onde a gente fala, as pessoas dizem que está começando a melhorar. Nós tivemos crescimento do emprego, nós tivemos aí uma inflação já abaixo da meta, ou seja, há um pouco de esperança dentro do Brasil e lá fora para os investidores. E aí, de repente, vem esse turbilhão de informações e tenta tolher esse movimento de recuperação do país. Eu quero aqui dizer, com muita tranquilidade, passei o fim de semana conversando com o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer não teme nenhuma investigação. Já o disse. O presidente Michel Temer não vai renunciar porque não há motivo para a renúncia. O cargo de presidente da República não vai ficar vago. Se as oposições querem disputar a eleição, se preparem para disputar a eleição em 2018, dentro do calendário constitucional. Agora, saibam que a conjuntura que nós estaremos vivendo em 2018 na economia não é essa de hoje. Por isso que querem antecipar a eleição, porque daqui a um ano estará claro para o Brasil quem fez bem e quem fez mal a esse país, quem agiu corretamente e quem agiu incorretamente. E é por isso que nós vamos aqui fazer o que nós temos que fazer. O presidente Michel Temer já fez o que tinha que fazer nas reformas. Já encaminhou para o Congresso a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Agora, cabem às duas casas do Congresso discutirem, melhorarem a proposta e votarem. Não cabe mais ao presidente Michel Temer. Só voltará para o presidente na hora que tiver que ser sancionada a reforma trabalhista, porque a reforma previdenciária é uma emenda constitucional. Nem voltar para o presidente e volta. E a reforma política, que é outra questão que tem que ser feita, com seriedade e com rapidez, não é proposta do governo, não depende do governo. É uma resposta feita e proposta pelo Congresso, porque diz respeito às eleições congressuais. Portanto, eu quero dizer aqui, diferente do que já foi dito, a nossa obrigação é discutir.
E aí eu quero dizer, não vou entrar no mérito do que foi dito aqui, porque a reforma trabalhista nós vamos discutir na hora que ela for pautada. Mas eu quero que me apontem na discussão aonde tem qualquer prejuízo para os trabalhadores, qualquer retirada de direitos. E nós vamos discutir aqui toda essa mudança que fará com que o país tenha segurança jurídica para contratar trabalhadores, tenha figuras de contrato que se adequem às necessidades de contratos que existem hoje no mundo todo. Inclusive o contrato de quem trabalha em casa prestando serviço e não está regulamentado, porque em 1940 não havia essa forma de trabalho. Então é isso. Amanhã nós vamos sim ler o relatório na CAI da reforma trabalhista, porque isso foi pactuado com a oposição e com o governo. O governo podia ter trazido aqui para o plenário direto a reforma trabalhista, não o fez. Ao contrário, nós concordamos de votar em 3 comissões e amanhã vai ser votado na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, é bom dizer a verdade. Não há crise no Congresso para deixar de discutir reforma. O presidente fará, no devido tempo, a prova do que é verdade e das suas questões que ficarão claras à sociedade. Agora, nós vamos parar o Brasil até que se faça uma investigação sobre quantas pessoas? 1.800 que foram citadas em doações? Não. O povo brasileiro não pode esperar isso. O povo brasileiro quer mudança de atitude. E o governo Michel tem e terá mudança de atitude para melhorar a vida dos brasileiros. Respeito a posição daqueles que querem fazer o embate político, respeito a posição daqueles que querem, como adversários, paralisar o governo, respeito a posição daqueles que querem antecipar a eleição com medo da recuperação que o Brasil vai viver e em 2018 não haverá essa conjuntura que, se diga de passagem, não foi construída por nós, foi construída pelo governo anterior. Nós estamos colhendo os frutos amargos da recessão que nós recebemos, mas, volto a dizer, respeito tudo de cada um. Cada um tem sua conjuntura, seu contexto, sua história, sua bandeira, né? Sua necessidade de disputa eleitoral. Respeito. Agora, a maioria dessa casa, a maioria da Câmara dos Deputados, tem que deliberar, não pensando na disputa política eleitoral, mas pensando na melhoria da vida dos brasileiros que estão lá fora, desempregados, subempregados, né? Quase 50% da população brasileira não tem contrato formal de trabalho, senador Assis. Vossa Excelência é empresário e sabe como é difícil hoje contratar. E mais do que isso, como é difícil ter que inventar uma lei que não é moderna e, portanto, cria uma insegurança jurídica tremenda na contratação de algum servidor. Isso prejudica quem? O empresário? Só? Não. Prejudica quem poderia ser contratado e não está sendo contratado pelo medo de que um contrato gere uma pendência judicial. Então, eu quero aqui dizer, senador Lindenberg, que eu respeito a posição de Vossa Excelência, eu respeito a posição de cada um que faz aqui oposição. Acho que é o que resta a vocês mesmos. Vocês tiveram 12 anos de governo, né? O governo fez coisas boas, mas terminou desandando. E o governo da presidenta Dilma desandou e colocou o país numa situação de extrema gravidade. E é obrigação nossa agora recuperar isso. Vocês vão cobrar, vão interagir. O papel da oposição é importante, de fazer contribuições, fazer críticas. Eu respeito tudo isso, né? Mas a maioria democrática dessa casa vai ter que se manifestar na hora apropriada. Eu quero dizer que eu estou numa comunicação, em tese, presidente, eu não
não daria parte, mas para não parecer que eu estou com medo da parte do senador Lindenberg, eu abro exceção só para o senador Lindenberg, para poder... Muito obrigado, senador. É uma comunicação inadiável, mas nós fizemos o mesmo critério e acho que esse debate é importante, caro senador Romero Jucá, senador Lindenberg. Senador Romero Jucá, vou ser breve. Não deixa de ser interessante ver Vossa Excelência aqui, pouco mais de um ano depois, Vossa Excelência que defendeu o impeachment da presidenta Dilma por pedaladas fiscais. Crime de responsabilidade. Banco Safra, era isso que eu escutava. A gente vem um ano depois e os senhores... Esse impeachment está completamente desmoralizado. Quem eram as grandes caras do impeachment? Eduardo Cunha está preso. Aécio Neves foi outra cara, que está afastado aqui do Senado Federal. E o presidente Temer nessa situação. Eu, sinceramente, esperava de Vossa Excelência, como líder do governo, que Vossa Excelência estivesse vindo aqui esclarecer fatos objetivos. Mas nenhuma palavra sobre fatos objetivos. Eu vou dar o primeiro exemplo, que eu acho que o senhor tem que responder. É a primeira vez que um representante do governo sobe à tribuna depois de anunciado a crise na quarta-feira à noite. Primeira pergunta. O presidente Temer indica, depois de indagado pelo empresário Joesley, sobre quem seria o seu interlocutor. Ele disse, Gedel saiu do governo, está investigado, e ele indica o deputado Rodrigo Rocha Loures. Depois disso, tem diálogos do empresário Rogério com o doutor Rodrigo Rocha Loures. Fazem lobbies, falam do CAD e do BNDES. Ele dá vários telefonemas na hora. E depois, sai com 500 mil reais numa mala. Segundo Joesley, eram 15 milhões dirigidos a Temer. 500 mil por semana. Aí o senhor, líder do governo, vem aqui e não fala nada sobre isso. Também houve o caso da prevaricação. Diz o empresário na cara... Diz o empresário, num porão do Palácio do Jaburu, altas horas de madrugada, que estava segurando 2 juízes e um procurador. Qual a resposta do presidente da República? Ótimo, ótimo. É isso? E o Eduardo Cunha, que os senhores tentaram, e o Temer dizer que não era isso... Mas no caso do Eduardo Cunha também, eu estou de bem com o Eduardo, ok? O que diz o Temer? Tem que manter isso, viu? Aí tem uma parte inaudível. Sabe o que o tal do Joesley diz depois? Todo mês. O que o senhor acha que é esse todo mês? O que o senhor acha que é esse todo mês? Porque não dá para aceitar. O líder do governo vinha aqui, depois de tudo isso, fazer um discurso, não entra em questões objetivas. Respondam esses 3 pontos. Senador Romero Jucá, Vossa Excelência é o líder do governo. Para nós, e Vossa Excelência falou em povo brasileiro quer mudança. O povo brasileiro quer mudança sim, quer a saída imediata de Temer da presidência da República. Os senhores não perceberam. Os senhores estão perdidos, parece, estão sem entender o que está acontecendo. Estão querendo se agarrar no poder. Eu acho que o Temer não saiu, sabe por quê? Porque se renunciasse, tinha risco de ser preso. Essa valentia dele vem disso. Porque ele vai ter que responder por esses casos, corrupção passiva, obstrução de justiça, prevaricação. Então, eu, sinceramente, espero que o senhor responda objetivamente a esses pontos, porque é isso que o povo brasileiro quer saber. Senador Lindenberg, vamos lá. Primeiro dizer o seguinte, a fita está sendo periciada. Então, em tese, tem que se verificar efetivamente o que é que tem, o que é que não tem, qual é a ordem que tem. Até agora... Né? Depois, na hora certa, o presidente Michel Temer, se for investigado, vai responder pelo diálogo que ele teve. Sou eu que vou responder pelo diálogo que ele teve. Agora, quero dizer o seguinte, Vossa Excelência parece que não viu a fita. Não, não viu. Porque, por exemplo, na hora que o Joesley fala, eu mantinha contato com o Gedel, agora não consigo mais com o Gedel, quem é que eu posso procurar? Posso procurar o Rodrigo? Joesley fala do Rodrigo. E o presidente diz, não, se precisar qualquer coisa, procure o Rodrigo. O presidente Temer estava falando com o maior empresário de proteína animal do mundo. Como falou com diversos empresários do Brasil. Agora, quero dizer a Vossa Excelência que o deputado Rodrigo Rocha Loures deve responder, ele, por essa questão dos 500 mil. Como deve responder, e eu não falei aqui para não politizar,
a presidenta Dilma e o presidente Lula pelos 150 milhões de dólares que ele disse que deu também. E eu não falei nisso aqui, porque eu não quero politizar essa disputa aqui. Eu quero votar para o Brasil avançar. Cada um vai ter que responder, entendeu? Cada um vai ter que responder. As acusações que ele faz ao PT são muito superiores ao do Rodrigo Rocha Loures ou qualquer coisa, que vale a pena dizer, né? Vale a pena dizer, se for encarregado num acordo com alguém da JBS para fazer qualquer coisa, não o conseguiu. Porque todo mundo sabe que ninguém consegue comprar petróleo ou gás ao preço interno de um país produtor e interagir esse gás, internalizar esse gás ou esse petróleo pelo preço interno do país produtor. Jamais a Petrobras ou o CAD daria esse tipo de autorização. Jamais. Por quê? Porque quando ingressa no Brasil um preço de combustível, ingressa pelo valor da pauta internacional do petróleo, mais impostos e mais CID. É assim que é. Então, essa proposta, ela teria chance zero de ter solução. Então, a investigação vai dizer se foi uma armadilha, o que é que aconteceu. Ótimo, vamos investigar. Agora, não me venham querer parar o Brasil. Mas os senhores pediram a suspensão da investigação. Os senhores... Não. No Supremo. O presidente Temer... E aqui está claro também que foi o Temer que falou do Rodrigo primeiro. O presidente Temer pediu que, enquanto não fosse periciada a fita, porque isso deveria ter sido condição sine qua non para se lançar o processo de investigação, e não a posteriori, enquanto não for, que primeiro se esclareça. E o senhor acha que está errado isso? Periciar a fita? O senhor é contra periciar a fita? Suspender o processo, sim. Então, não, suspender o processo dá andamento antes de saber se existe ou se não existe. Porque o que está se expondo, na verdade, são pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas, né, num processo que é vazamento, condenação, julgamento e execução direto. Direto. Eu estou falando isso também dos petistas que estão citados. Não estou falando só de quem é do PMDB ou da base do governo, não. Eu acho que isso é um processo que tem que ser ajustado com responsabilidade. Agora, me desculpem, vocês do PT pararam o Brasil durante 3 anos do governo Dilma. Não vão parar o Brasil estando na oposição. Primeiro, ganhem a eleição de novo, disputem em 2018, com quem vocês quiserem, não tem problema nenhum, a gente está aberto a disputar. Agora, não vão parar o Brasil antes de termos equacionado as questões graves. Quem parou o Brasil foi Temer com essa conversa com o empresário, senador Romero Jucá, não foi o PT. Senador Lindenberg, Vossa Excelência, não adianta esconder a realidade. Vossa Excelência conhece a economia e tem excelentes assessores econômicos. Pegue o quadro de 1 ano atrás, pegue o quadro de hoje e veja qual é a realidade do Brasil. Eu concedo a parte do senador Medeiros. Muito obrigado, senador Romero Jucá. E eu me casa espécie, senador Jucá, o PT ter a coragem de fazer qualquer levantamento no campo da ética. Não tem lastro algum para fazer isso, porque até pouco tempo estavam chamando pessoas com trânsito em julgado de guerreiros do povo brasileiro. São draconianos com os outros, são mestres em apontar dedos e condescendentes demais com os seus. Os outros, dos outros partidos, são bandidos, deles são guerreiros. Agora, o que a gente viu até agora, desde que perderam o poder, perderam por causa do crime de responsabilidade, foi que querem pegar 13 anos de desacertos e jogar em pouco mais de 2 anos desse governo. O Brasil, que eles agora chamam a que possa ter, olha, é pelo Brasil, é pela nossa pátria, me faz lembrar Antônio Carlos Magalhães, que certa feita disse: o Brasil dessa gente é o dinheiro. Agora, eu não estou aqui como Vestal, eu não gosto de apontar dedos, mas eu também não comungo com incoerência. Porque se tem um partido, se tem um grupo que não podia falar sobre
questão ética alguma, é esse grupo que saiu recentemente do poder. Pelo simples fato de que quase toda a cúpula está presa. E aí querem embaralhar, no momento que o Brasil começa a sair da derrocada, porque eles jogaram o Brasil no buraco, quando o Brasil vai colocando a cabeça fora do buraco, eles pisam na testa. Mas eu não tenho dúvida. Da mesma forma que eles dizem, não passarão, eu digo, não voltarão. Bom, eu agradeço. Senador Romero, será 30 Senador segundos? Randolph. Serei bem breve, será 30 segundos. Senador Romero, Vossa Excelência sabe muito bem que eu vou falar aqui com a autoridade de que, lamentavelmente, sempre esteve lá do oposto a Vossa Excelência, tanto no governo do PT quanto agora no governo do PMDB. Por que quer, né, senador? Então, nesta casa, nos 7 anos de mandato no Senado, Vossa Excelência, quando então líder do governo do PT, eu estava na oposição e agora também. Mas só fazer uma pequena ressalva sobre o diálogo, que eu acho que é o centro do debate, que Vossa Excelência muito bem traz aqui para a tribuna. Quem fala do Rodrigo Rocha Loures, que depois é flagrado recebendo a mala de dinheiro, é o presidente da República. O trecho do diálogo, só para suscitar a Vossa Excelência. Joesley diz, eu sei disso, por isso que Temer diz, é o Rodrigo. Joesley responde, é o Rodrigo? Então, ótimo. Quem suscita, na gravação, está aqui a gravação, quem suscita é o senhor presidente da República. Antes disso, ele fala do Rodrigo. Bom, não, senador Romero, aqui é a degravação, é o trecho da degravação. Ou seja, há uma confirmação após a afirmação do senhor presidente da República. Tudo isso, veja bem, qualquer questão que o Rodrigo Rocha Loures tenha cometido, quem responderá por isso é o Rodrigo Rocha Loures, não é o presidente Michel Temer, me desculpe. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é, se ele não tivesse sido designado pelo presidente. Não, ele era, naquele dia, secretário, trabalhava no Palácio e estava virando deputado federal. Então, obrigado. Era o contato, era quem fazia algum tipo de atendimento. Designado pelo presidente, depois aparece recebendo a mala de dinheiro. Então ele vai ter que explicar. Ele vai ter que explicar. Sim, mas ele foi designado pelo presidente. Ele vai ter que explicar. E nós queremos que isso seja investigado. Ninguém está dizendo que não deve ser investigado. Eu lembro que o Temer disse para tudo. Todo mundo que foi citado deve ser investigado. Quem recebeu dinheiro deve ser investigado. As contas no exterior devem ser investigadas. Nós estamos defendendo investigação. E eu quero aqui, para encerrar, parabenizar o presidente Eunício Oliveira e o presidente Rodrigo Maia, que com responsabilidade definiram que as duas casas do Congresso vão continuar trabalhando e vão continuar votando matérias. Amanhã nós temos aqui medidas provisórias e temos a PEC do foro, aqui amanhã. Lá, na Câmara, nós temos a votação da convalidação dos incentivos fiscais e temos medidas provisórias que têm que ser votadas. Então, nós vamos continuar avançando. Nós vamos continuar votando. E eu quero encerrar parabenizando os partidos da base que estão cobrando a investigação, todos eles, inclusive o PMDB, estão cobrando a investigação, mas, ao mesmo tempo, também estão dispostos a continuar trabalhando pelo Brasil. Volto a dizer, o Brasil não pode parar e o Brasil não vai parar. Obrigado, senadora Ana Amélia.